Quero cumprimentar a todos da paz do Senhor Jesus. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao culto no lar. Hoje nós daremos início no culto no lar. Trazamos um pouco hoje devido ao trabalho, mas graças a Deus estamos dando início. Você possa estar em espírito de adoração, você possa estar conosco para juntamente louvarmos e adorarmos ao nosso Senhor. Se quiser fazer o seu pedido de oração, fique à vontade, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Uma criança de 8 anos que assassinou a mãe. Senhor, meu Deus, onde nós vamos parar se não for na Tua presença? Para onde nós devemos nos socorrer se não for na Tua presença, neste mundo mau, neste mundo de trevas? A Tua palavra nos diz, Pai, que nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Que nós devemos buscar, nos refugiar no Senhor. Nós devemos trabalhar, nós devemos correr atrás dos nossos sonhos, objetivos. Mas a primeira coisa que nós devemos buscar é a Tua presença. É buscar, Senhor, aleluia, a nossa vida no Teu altar, em diminuir o nosso eu, em deixar, aleluia, o Senhor tomar conta do nosso ser, conta das nossas vontades. Por isso, Senhor, nós precisamos nos achegar ao Senhor. Nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos aqui neste momento para dizer quem é o melhor, quem é a melhor, não. Nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo mais uma vez que somos pecadores, que somos pó, que somos cinza, Senhor, e que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos do Teu cuidado, que nós precisamos, Senhor, meu Deus, aleluia, da Tua mão sobre as nossas vidas, nos sustentando. Não nos deixa, Senhor, desistir, não nos deixa, Senhor, negar a fé, não nos deixa desanimar, não nos deixa olhar para trás, assim como a mulher de Ló olhou para os desejos, para as coisas que ela tinha ali, Senhor, mas que nós viemos prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus, aquele que deu a sua vida ali pela Tua igreja, que se entregou, não foi por bonzinhos, não, foi por pessoas maus, foi por pessoas que não mereciam, porque o mundo não merece, nós não merecemos o Teu sacrifício, Senhor Jesus, mas assim, a Tua misericórdia, pela Tua misericórdia nós somos lavados e remidos no Teu sangue. Por isso, Senhor, segura na nossa mão, não nos deixa cair, não nos deixa, Senhor, meu Deus, aleluia, olhar para trás, não nos deixa, Senhor, apegado com essas coisas do mundo, mas lava o nosso coração, lava, Senhor, o nosso interior, nos deixa branco, nos deixa limpo, Senhor, meu Deus, aleluia, para a Tua volta, porque nós sabemos, Pai, que assim, se nós estivermos sujos, com o coração sujo, nós não vamos entrar, Pai, naquele lugar ao qual o Senhor tem preparado para nós. Por isso, Senhor, limpa o nosso coração, limpa os nossos pensamentos que não agradam ao Senhor, perdoa os nossos atos, nossas atitudes. Senhor, meu Deus, salva a nossa casa, salva a nossa família, aqueles que precisam, Pai, de ter um despertamento, aqueles que precisam de ser despertados, Pai, que precisam, Senhor, meu Deus, aleluia, ter o discernimento. Desperta, Senhor, este mundo, desperta esta nação, desperta, Senhor, meu Deus, onde estiver alguém que está dormindo, não fisicamente, mas espiritualmente. Talvez tenha desanimado, talvez, Senhor, meu Deus, já não acredita mais. Mas, Senhor, nós não temos que acreditar nas coisas do mundo, nós não temos que acreditar nas promessas do mundo. Por isso muitos têm decepcionado, estão frustrados, têm largado, Senhor, meu Deus, a promessa do Senhor Jesus. E a promessa do Senhor não falha, a promessa do homem sim falha, o homem promete e não cumpre, o homem promete e volta atrás, o homem diz sim, daqui a pouco diz não, mas o Senhor Jesus, o Senhor nos fez uma promessa, que se nós formos fiel até o fim, Senhor, o nosso nome será achado no livro da vida. O Senhor não ficou nos prometendo coisas terrestres. Se o Senhor nos dá, o Senhor é Deus. Se o Senhor não nos dá, não quiser nos dar, o Senhor também continua sendo Deus. Mas a promessa que o Senhor nos fez
é que nós deveríamos ser fiel, que nós deveríamos cuidar da nossa salvação, cuidar, Senhor, aleluia, da nossa vida, firmar a nossa fé no Senhor, Aleluia, Deus. rocha inabalável. Por isso, Senhor, nós queremos, Pai, ser despertados pelo Senhor. Nós queremos, Pai, como sacrifício vivo, o culto racional, assim como o apóstolo Paulo disse. O culto racional, nós estamos aqui prestando ele para ouvir a voz do Senhor, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Rei. Oh, Senhor, nós deixamos os nossos afazeres, nós deixamos a nossa vontade para estar aqui, neste dia, neste momento, marcada pelo Senhor, esta hora, para adorar ao Senhor, para sermos preenchidos, não das coisas do mundo, mas preenchidos pela Tua presença, porque é ela que nos fortalece, Senhor, quando nós estamos bem, é a Tua presença que nos faz caminhar quando nada está bem. É a Tua presença, Senhor, que nos anima em meio à tristeza, em meio à rejeição, em meio à porta fechada, em meio à enfermidade, em meio ao não, em meio ao caos deste mundo. É a Tua presença, Senhor, que vai conosco. É a Tua presença que nos guia, assim como o rei Davi, quando estava sendo perseguido. Aleluia! Pelo rei Saul, pelo rei, o grande rei daquela época, daquele momento. Mas a Tua presença era que guardava Davi. Era a Tua presença, Senhor, meu Deus, que ajudava o Teu servo. Era a Tua presença que o animava. Era a Tua presença, Senhor, aleluia, que estava com ele. Era por isso que ele vencia. Era por isso, Senhor, meu Deus, que ele conseguia, aleluia, vencer as dificuldades, vencer as perseguições. E é com a Tua presença, Senhor, que nós vamos conseguir vencer. É com a Tua presença, Senhor, meu Deus, aleluia, que nós vamos conseguir vencer tudo aquilo que vem contra as nossas vidas. Por isso, Senhor, cuida de nós. Cuida daqueles, Pai, que estão neste culto pela live. Cuida daqueles que vão assistir, Pai, depois. Cuida daqueles que já estão aqui. De cada família aqui representada, meu Deus, que o Senhor possa guardar, livrar aqueles que não vão conseguir vir hoje, Pai, que o Senhor possa guardá-los, Pai, sempre na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós precisamos do Senhor, nós precisamos, Pai, da Tua presença. Torna este lugar, Pai, não mais um lugar apenas, Pai, físico, mas espiritualmente, que o Senhor, com a Tua presença, venha transformar este lugar, que nós viemos sair daqui, meu Deus, cheios da Tua presença, que nós viemos sentir a Tua presença, Senhor, meu Deus, aleluia, que a vizinhança, cada vizinho, cada família deste bairro, Senhor, meu Deus, possa sentir a Tua presença, Pai, porque ela não é prata, ela não é ouro, que se toca com as mãos, que se toca com os dedos, mas a Tua presença é renúncia, é procurar se diminuir para sentir a Tua presença, é procurar, aleluia, deixar aquilo que a sua carne deseja, para falar com o Senhor, para se dobrar, Senhor, e sentir a Tua presença neste mundo mau. Nós precisamos da Tua presença, nós precisamos do Teu cuidado, Senhor. Cuida de nós, cuida de nós, Espírito Santo. Acampa os Teus anjos neste lugar. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Salva, Senhor, vidas neste lugar. Salva, Senhor, meu Deus, este bairro, onde tiver uma alma, uma família, Senhor, meu Deus, aleluia. Eu não peço que o Senhor visita, mas eu peço que o Senhor more neste lar, que o Senhor more nesses corações aflitos, desesperados, angustiados, que a Tua presença possa morar, Senhor, nestas vidas, nestes lares. Alcança, Senhor, meu Deus, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, receba os louvores, Senhor, a cada oportunidade, e prepara o nosso coração, meu Deus, para ouvir a Tua palavra. Prepara o nosso coração como terra fértil. O nosso coração não pode estar de qualquer maneira. O nosso coração, aleluia, tem que ser preparado.
sentado, se nós viemos ouvir o Senhor falar, nós temos que dar lugar, nós temos que querer que o Senhor fala conosco. Nós não podemos, Senhor, aleluia, sentarmos neste lugar e achar que é um simples lugar, porque não é. Porque nós cremos que a Tua presença está aqui. A Tua presença está neste lugar, Pai. A Tua presença é real. Oh, Espírito Santo de Deus, vai desfazendo, meu Deus, toda a nossa carnalidade. Desfaça, Senhor, meu Deus, aleluia, Pai, do nosso meio, todo esfriamento. Oh, Espírito de Deus, se tem alguém que não consegue orar, se tem alguém que não consegue falar com o Senhor, talvez está cansado, talvez perdeu até a fé, porque é assim, Senhor, é assim, aleluia. Muitas das vezes nós perdemos a fé, muitas das vezes nós cansamos, mas o Senhor nos renova, o Senhor renova aquele que abre o coração para o Senhor, o Senhor perdoa aquele que peca, aquele que confessa e deixa. É o Senhor o ajudador do cansado, do fraco, do caído, do desanimado. É o Senhor. Ninguém está aqui porque é perfeito, ninguém está aqui porque é perfeita, mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós somos pecadores, é porque nós precisamos do Senhor. Quem vai se chegar perante a Tua presença se não se humilhar? Quem vai conhecer ao Senhor se não se humilhar? Quem vai, Senhor, meu Deus, se chegar ao Senhor se não se humilhar? Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, sonda os nossos pensamentos nesta noite, e aonde nós temos falhado, nos perdoa. Aonde nós temos pecado, nos ensina, Senhor, nos perdoa, nos ensina a amar mais, nos ensina, Senhor, a pregar o Teu Evangelho, nos ensina, meu Deus, a fazer aquilo que Jesus Cristo fez. Nos ensina, Senhor. Nós precisamos do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Santo, 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 santo é o Teu nome. Oh, Aradacanta Labasturi. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo. Oh, quebra o nosso eu, quebra o nosso orgulho. Oh, Senhor, perante o Senhor nós nos diminuímos. Assim, Senhor, como o mundo é hipócrita, eles, meu Deus, aleluia, se colocam diante dos homens, eles se curvam, mas caem. Senhor, meu Deus, mas nós confiamos no Senhor, nós nos diminuímos para o Senhor. Aleluia, Deus, fala conosco, Senhor. Pode ser o nosso último culto. Meu Deus, nós como igreja do Senhor, nós precisamos orar, nós precisamos falar com o Senhor. Não é só 2 minutinhos, não é só 3 minutinhos, não. Nós precisamos falar com o Senhor, Deus. Aleluia. Nós precisamos ouvir a Tua voz, assim como o mundo canta, grita, pula pelos seus ídolos, pelos seus cantores. Pai, nós clamamos pelo Senhor, o Deus vivo, o Deus que tem ouvido e nos ouve, que tem boca e fala conosco. Aleluia. Nós não precisamos, Senhor, nos embriagar, nós não precisamos, Senhor, usar nenhuma droga, Pai, nada, Senhor, aleluia, para fazer a nossa mente, para nos fazermos de felizes, não. O Teu Espírito Santo é que nos embriaga, nos enche. Aleluia. Nós precisamos da Tua presença, Senhor. É a Tua presença que nos capacita. Porque, Senhor, perante os homens, perante o Senhor, perante a Tua presença que é maior do que qualquer diploma. Alguém pode entrar aqui, Senhor, e ter o maior diploma, pode ter a maior faculdade, pode falar 10 línguas, pode ter viajado para o melhor país deste mundo, mas se não se curvar perante a Tua presença, de nada adianta. Aleluia. Por isso,
curvamos, aleluia, perante a tua presença. Aleluia, Senhor. O Senhor não está preocupado com a conta bancária. O Senhor não prometeu que vai encher a conta bancária de ninguém. Nós temos que levantar cedo e trabalhar se nós quisermos, aleluia, ter bens nessa terra. O Senhor prometeu salvação. O Senhor prometeu, aleluia, salvação para aquele que perseverar. E ela não é ainda de graça, porque nós temos que perseverar. Aleluia. Então nos ensina a perseverar, Senhor. Nos ensina, Senhor, aleluia. Aleluia, Deus, a buscar a tua presença, a pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho corrompido de promessas falsas, de promessas que o Senhor não fez, de promessas humanas, Senhor, que tem machucado pessoas têm acreditado em promessas humanas e têm voltado atrás, têm deixado o verdadeiro evangelho, o evangelho de porta estreita, de porta, aleluia, estreita, de renúncia, aleluia, de dor. O evangelho ele machuca, porque ele precisa tratar, aleluia. Para ser ovelha tem que deixar de ser bode, porque nós éramos maus, Senhor, nós éramos pecadores, e aquele que, aleluia, quer ser servo do Senhor precisa ser ovelha. Por isso o Senhor nos ensina a ouvir a voz do Senhor, Jesus, o bom pastor. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Senhor, e nós precisamos ser santos. Tu és santo, Senhor, e nós precisamos ser santos. Aleluia, Deus, nos ajuda. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo mais uma vez. Eu te louvo por este período, Senhor, ao qual nós falamos com o Senhor. Talvez muitas das vezes, Senhor, é dessa maneira que o Senhor quer falar conosco, nos corrigir. Porque, Senhor, quando nós estamos tristes, nós lembramos do seu amor. Quando nós estamos em cima de uma cama, nós lembramos que é só o Senhor. Quando nós estamos sem amigos, nós lembramos que é só a tua presença que não nos abandona. Quando nós estamos sem nenhum real no bolso, nós lembramos que é só o Senhor que supre. É por isso, Senhor, meu Deus, que nos ensina a sermos dependentes, Senhor, da tua presença. Nos ensina a ser como crianças, Pai. Não nos deixa crescer. Nos ensina a ser como crianças para sermos dependentes. Porque assim como uma criança, Senhor, de cola, ela é dependente da sua mãe e do seu pai. Assim nós temos que ser uma criança na tua presença. Dependente do teu cuidado, dependente, Senhor, aleluia, da tua presença. Nos ajuda, Senhor, porque este mundo é mau. As aflições vêm, Senhor, para nos tentar arrancar da tua presença. O inimigo, ele não tem brincado, Senhor. Ele vem, Senhor, com as artimanhas, com as dificuldades, para que nós venhamos negar o teu nome. Mas, Senhor, a tua presença nos ajuda. Por isso, Senhor, nos ajuda a buscar as coisas espirituais, as coisas do céu, porque a tua própria palavra nos diz que as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado é o teu nome. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Oh, aleluia. Que presença maravilhosa. Como é bom sentir, irmãos, a presença de Deus. Deus, ele não muda, somos nós que mudamos. Somos nós que muitas das vezes chegamos correndo na presença do Senhor. Somos nós que muitas das vezes chegamos de qualquer jeito, rápido.
correndo, falamos um oi para Deus e está tudo bem, já falei com Deus. Mas o que Deus Ele quer mesmo é que nós não nos aquebrantamos, que nós não nos esquecemos que nós somos dependentes dEle em todo momento. Aleluia, Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Estou muito feliz, aleluia. Confesso que um pouco emocionado, irmãos, porque Deus Ele é maravilhoso. Independentemente, né, de como o nosso dia foi, a nossa correria do dia a dia, aleluia, os nossos afazeres, o que importa é que nós temos a presença de Deus. Aleluia, a presença de Deus é maior do que qualquer coisa, é maior do que o salário que nós recebemos quando nós trabalhamos, é maior do que as horas extras, é maior, aleluia, do que qualquer presente que você pode ganhar nesta terra. A presença de Deus, ela supre qualquer coisa. Aleluia. Deus é maravilhoso. Nós estamos num culto mais uma vez, né? Aleluia, para adorar ao Senhor, para ouvir Ele falar conosco. Aleluia. Vou estar passando para a irmã Isabel estar louvando ao Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A paz de Deus, amém. Aleluia. É meu óculos. Recebe. Hã? Eu tirei, eu operei, mas eu tenho que usar assim mesmo. Passou assim mesmo. A paz de Deus, amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Vamos louvar, né? Agradecer o nome do Senhor. Ele é livre de toda honra, toda glória, todo amor, toda adoração. Louvar. O número 15 da Arca Cristã, bem conhecido. Glória a Deus. Aleluia. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz.
então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Aleluia. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Graças a bendito Deus, é o teu né? nome, Senhor. Ainda bem que nós somos cientes desse pecado que está castigado, foi castigado ali em Jesus, né? Obrigado, meu Deus. Aleluia. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Aleluia. É, Deus o meu. número 33. 33 da harpa cristã. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou o Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traz-me que nunca me desvio de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tuas mãos segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Amém. Quando voltares deste céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, oh, leva-me contigo para onde eu gozo teu eterno Oh, amor. glória. Você pensa a profecia, né, cada hino desse. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. O presbítero Pedro também está com a oportunidade, né? Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Eu confesso que eu estou muito feliz, porque quando a irmã estava orando, o Espírito Santo falou bem alto ao meu coração e eu pude sentir a presença dele de forma sobrenatural. Louvado seja Deus. E isso alimentou a minha alma, um alimento vindo diretamente do trono de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 foi o que Deus colocou no meu coração para nós falarmos um pouco nessa noite. Mateus 24, versículo 11. Louvado seja Deus. Meus irmãos, são dias difíceis. E a palavra de Deus
nos fala nessa noite. Mateus 24, 11. Diz assim a palavra do Senhor: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Meus irmãos, é uma palavra muito conhecida de todos nós, de todos que se dizem cristãos, de todos que se dizem evangélicos, mas a palavra é clara: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Deus, aleluia. Então, meus irmãos, nós temos que, como foi dito aqui, nós temos que perseverar. Aleluia. Perseverar é uma palavra difícil de se pôr em prática nos dias de hoje. E por que está acontecendo isso? Exatamente como Deus previu, como o Senhor Jesus falou: e por se multiplicar a iniquidade, e por surgirem muitos falsos profetas. É o que está acontecendo, meus irmãos. Nós temos já um certo tempo de caminhada pelo caminho estreito. Nós vemos que as igrejas estão praticando coisas que não condiz com a palavra de Deus. Nós vemos coisas que estão assim nos deixando apavorados, nos deixando tristes, entristecendo o Espírito Santo, vendo práticas do mundo nas igrejas, e isso não agrada a Deus. Nós temos que perseverar na palavra e no partir do pão. Nós temos que buscar comunhão com o Espírito Santo e não comunhão com o mundo. O mundo já está condenado, o mundo jaz no maligno, mas as pessoas estão se apegando a coisas do mundo, a coisas pequenas. Como diz a palavra de Deus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas as pessoas estão invertendo as coisas, buscando as coisas do mundo, e para depois buscar as coisas de Deus, que vem do alto. Não, meus irmãos, está tudo ao contrário, está invertido. Não é o carro que fica na frente dos bois, é os bois que ficam na frente do carro. Estão buscando os prazeres do mundo, os benefícios materiais. Deus sabe que precisamos de todas essas coisas. Precisamos comer, precisamos vestir, precisamos calçar, precisamos morar. Mas devemos buscar em primeiro lugar a presença de Deus. Devemos viver a palavra de Deus. E essas coisas que nós necessitamos, e Deus sabe disso, elas nos serão acrescentadas. É verdade. Mas nós devemos buscar primeiro sermos salvos. E aquele que perseverar até o fim será salvo. É isso que diz a palavra de Deus. Então devemos perseverar na palavra. Devemos buscar agradar o Espírito Santo e não a nossa carne. A carne caminha para as coisas da carne, para o mundo. E o mundo permanece no maligno. Como diz a palavra de Deus: o mundo jaz no maligno. Deus, aleluia. Então, nós não devemos buscar o mundo, devemos buscar a Deus, devemos buscar comunhão com o Espírito Santo. Verdade, Deus, aleluia. E um dia sermos dignos
de morar com Deus no paraíso. Mas não é fácil. O reino de Deus é tomado por esforço. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas é o único caminho que leva à salvação. Aleluia. O mundo as igrejas do mundo estão se tornando cada vez mais mundanas, porque não estão vivendo uma verdadeira palavra, estão sendo enganadas por falsos profetas, como Jesus nos alertou. Aleluia. Mas a palavra de Deus também fala que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, se nós tivermos comunhão com o Espírito Santo, jamais seremos enganados por esses falsos profetas. Porque o Espírito Santo que está em mim e em você, ele irá nos alertar desses falsos profetas. Por isso, busque comunhão com o Espírito Santo, enquanto ainda podemos achar. Glória a Deus. Porque o dia está próximo, meus irmãos. O dia está próximo, que, como está escrito aqui, os sinais estão claros, cada dia mais claros. E então teremos que nos encontrar com o nosso Criador. E temos que estar preparados, meus irmãos, que nessa noite Deus e o Espírito Santo tenha misericórdia de nós. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Que palavra, né, irmãos? Nós estivermos atentos, Deus fala mesmo conosco. Aleluia. Glória a Deus. A irmã Letícia, o Pedrinho, vão estar louvando ao Senhor também. Aleluia. Depois nós vamos estar passando já para a palavra, né? Que hoje tem ceia. Aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja para o Senhor. Amém. Amém. Abram suas harpas no hino de número 370. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. 370? Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de virtude sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade estar a seus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, Sim, meu Deus. faz-me mais Sim, grato Senhor. a Faz mais ti, grato, Senhor. mais Em nome de Jesus. Ei, ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Verdade, Deus. Da cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso ver. Oh, glória ao nome do Santo
Senhor. Obrigado. Obrigado. Irmãos. Pai, obrigado. Letícia, louvarem o Senhor. Não desistem, Pedrinho e Letícia, né? Nós sabemos que vocês são adolescentes, né? Têm responsabilidades, mas a maior responsabilidade que vocês têm também é servir a Deus. Então sempre acompanha, né? O pai, a mãe, busque a Deus também, vocês sozinhos, né? Vocês vão ter a experiência de vocês. Aleluia. Vamos passar uma palavra, né, irmãos? Em nome de Jesus. Nós temos a ceia desta noite. Aleluia. Alguns irmãos não vieram, né? Devem ter os seus motivos, né? Mas nós estamos aqui. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, né? Que não veio no dia de hoje. O presbítero Fagner, nós acreditamos que está trabalhando, né? Ele veio na outra quarta. O presbítero Fagner está trabalhando à noite. Antes ele estava todas as quartas com a gente, né? Mas agora ele está trabalhando, então é quarta sim, quarta não. Então a quarta que ele não está, é porque ele está trabalhando, né? Aleluia. Então vamos passar para a palavra desta noite, vamos orar para o presbítero Leonardo, para que Deus possa estar falando conosco, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor, meu Deus, o teu servo. Nós queremos ouvir a voz do Senhor, Pai, continuamente falando conosco. Nós acreditamos que o Senhor já recebeu o nosso louvor, que o Senhor já falou conosco no início através da tua palavra, que o Senhor possa continuar falando conosco também através da palavra, Senhor, porque nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, porque assim, Pai, nós vamos nos achegarmos mais próximos do Senhor. Como já foi dito aqui, é com esforço, Pai, que nós vamos nos achegar até a tua presença. Aleluia. Então, por favor, fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Quero nesta noite cumprimentar os irmãos da paz do Senhor. Amém? Se vocês puderem abrir suas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho escreveu segundo Mateus, capítulo de número 27. Glória a Deus. Mateus 27, a partir do versículo 45. A Bíblia Sagrada. Mateus 27, 45 em diante. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram seus sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente
Este era o Filho de Deus. Você pode se assentar. Louvado seja o nome santo do Senhor por esta palavra. Glória a Deus. Amados irmãos, amada igreja do Senhor, hoje é o culto que nós fazemos um memorial, memória, relembramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Não tem como a gente deixar de falar deste evento tão importante para nós, considerados cristãos, crentes, salvos pela pessoa de Cristo Jesus. Este momento, aqui a palavra de Deus que vem nos trazer nesta noite, fala acerca da crucificação. Assim como Jesus, ele foi levado ao madeiro, muitas vezes a nossa vida neste mundo que nós vivemos, também nós temos um certo tipo de sacrifício para nós alcançarmos, assim como Jesus alcançou grande vitória na cruz. Nós também, de alguma forma, nós pelejamos, lutamos na condição espiritual para nós sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O que significa a cruz? O que significa a cruz para nós que servimos a Deus? O que significa a cruz? A cruz, ela tem alguns significados. A cruz, ela representa a maldição do pecado. A cruz, ela representa uma certa maldição, porque o lugar aonde eram crucificados as pessoas, a morte de cruz, ela era para os piores criminosos, os piores malfeitores, eles que iam para a cruz. O maior dos crimes eram punidos com a morte de cruz. Então era uma maldição. E o Senhor Jesus, ele estava levando sobre si o que é a maldição de todo o pecado da humanidade. Se você puder ler, se você quiser acompanhar em Deuteronômio, capítulo de número 21, os versos 22 e 23, na palavra do Senhor, Deuteronômio 21, 22 e 23, nos diz assim, quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o pendurado é maldito de Deus. Por isso que muitos pregadores falam que o Senhor Jesus, ele se fez maldito por nós, pela obra expiatória da cruz do Calvário. Deuteronômio nos afirma isso. Maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Deuteronômio capítulo 21, versos 22 e 23. Então a própria palavra de Deus considera que o madeiro é um lugar maldito. A pessoa que está indo para o madeiro é uma pessoa amaldiçoada de Deus. Agora, se você for entender o porquê que foi feito tudo isso, por que tudo isso aconteceu, o Senhor Jesus, amada igreja, ele era a justificação certa para o meu e para o seu pecado. Nós não tínhamos justificativa nenhuma diante da morte, diante do inferno, diante do diabo, diante das suas acusações, para podermos falar que éramos conhecedores ou que a gente ia cumprir a antiga lei. Não tínhamos capacitação nenhuma para isso. Mas o Senhor Jesus, ele foi e se sacrificou por nós. Isaías capítulo de número 53, a partir do versículo 1 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca.
não tinha parecer nem formosura. Quem que é esse que Isaías está falando? Que não tinha parecer e nem formosura. Era o Senhor Jesus. Quando Jesus veio, ninguém deu crédito na pregação do Senhor Jesus. Ele veio sem parecer e sem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Glória a Deus. De quem que a palavra está falando aqui? Está falando daqueles que eram para poder defender o Mestre, defender o Senhor dos Senhores, mas eles não defenderam. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Os judeus rejeitaram o seu Senhor. E Jesus veio para poder consertar primeiro a casa, porque a casa era ali em Jerusalém, a casa era onde os judeus habitavam, só que os judeus rejeitaram. Os que eram os líderes da sinagoga, os que eram os líderes religiosos da época, negaram o Senhor Jesus como Senhor verdadeiro, como Filho de Deus. Ele foi desprezado. Como se não bastasse, no momento da cruz do Calvário, eles cuspiram no Senhor, cuspiram no Mestre, chicotearam. Verdadeiramente Ele tomou sobre si, versículo 4 de Isaías 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Você sabia que a gente não pode falar que essa doença é minha? Eu tenho essa doença por um tempo, mas o Senhor Jesus, Ele levou essa doença. Na cruz do Calvário, levou sobre si todas as enfermidades. Glória a Deus. Versículo 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você sabe o que é um líder espiritual que ele não quer saber de você? Sabe de um líder espiritual que ele não se preocupa com você? Aquele que é para te orientar, ele é considerado como pastor na palavra de Deus. Mas o pastor da época, quando Jesus veio, ele não estava para orientar a ovelha, ele queria saber só da lã da ovelha. E o que significa a lã da ovelha? Significa dinheiro. Isso que ele queria saber, o dinheiro da ovelha. Ele não estava preocupado com a ovelha. O pastor, o que ele faz com a ovelha? Ele cuida da ovelha, ele acompanha a ovelha, ele observa se a ovelha ela está com problemas de saúde. O pastor, ele vai tirar o carrapato, ele vai cuidar. Não é só a lã, porque a lã da ovelha, a gordura da ovelha, ela dá dinheiro para o pastor, claro, porque ele também cuida da ovelha, ele vai ter um retorno também por estar cuidando do animal. Mas só que nós estamos referindo a homens, e o líder espiritual, que é o pastor, que lidera os homens, muitas vezes deixam os homens de lado, deixam as suas ovelhas abandonadas, não prestam assistência. Muitos, infelizmente, até os dias de hoje, isso que eu estou falando na época de Jesus, mas nos dias de hoje também está assim. Muitos líderes não estão dando assistência às ovelhas. E aí o Senhor Jesus, continuando aqui, todos nós andamos desgarrados como ovelhas. E o 7 diz: ele foi oprimido, não abriu a boca. Quando Pilatos foi interrogá-lo, antes dele ser crucificado, as pessoas estão falando que você é o rei dos reis, o rei dos judeus. Ele fala: tu falas, tu que diz,
Você não vai falar nada em sua defesa? Assim como Isaías proferiu, ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. O Senhor Jesus ficou quieto. E Pilatos, ele ficou impressionado com a atitude do mestre. Antes da crucificação, ele ficou impressionado. Esse homem vai ser levado para a cruz. Daqui a pouco as pessoas vão pedir para crucificá-lo. E ele não abre a sua boca em sua defesa. Louvado seja Deus. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram na sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porque nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Agora eu gostaria que você entendesse esse verso aqui, o 10. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo. O Deus Pai Todo-Poderoso está falando aqui. Agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser para expiação do pecado. Por que o Deus Pai Todo-Poderoso, todo mundo que é pai, todo mundo que é mãe, não desejaria matar o seu filho em propiciação por alguém, em sacrifício por alguém, se às vezes o seu filho ou sua filha fosse a justificação para alguém ter a vida eterna? Mesmo assim você não ia fazer. Que dor que é para um pai, para uma mãe perder o seu filho ou a sua filha. Aí você imagina, então será que Deus, o Pai Todo-Poderoso, ele era uma pessoa carrasca para poder entregar o seu filho no madeiro ou na cruz do Calvário, como diz aqui? Não. Antes o Deus Pai Todo-Poderoso de entregar o seu filho, que certamente essa dor no coração dele foi muito grande. Você pode ter certeza que a dor do pai foi grande em entregar o filho na cruz do Calvário. Mas só que o Senhor Deus fala que Ele é justiça. A palavra de Deus nos diz que Deus, Ele é justiça. E por Ele ser justiça, mais pesado era o pecado sobre a humanidade. É por causa do pecado Ele entrega o seu filho, porque mais aborrece a Deus o pecado do que a morte do seu próprio filho. O pecado estava tomando conta. O profeta fala que quando o Senhor Jesus veio, a luz resplandeceu no meio das trevas. Aí as pessoas com os olhos carnais talvez pensavam, mas onde tem trevas aqui? Eu estou enxergando o sol, eu estou enxergando aqui a luz do solar, eu estou enxergando tudo perfeitamente, mas é porque eles não estavam olhando a dimensão espiritual, o mundo espiritual, o diabo, o inferno, Satanás, os demônios e a morte estava dominando sobre os homens. E por isso que muitas vezes o Senhor Jesus também, João Batista falava, é chegado o reino do céu. Por que é chegado o reino do céu? Porque o mundo até então não odiava o homem, porque o homem estava tendencioso em fazer as obras do mundo. Mas quando o Senhor Jesus vem pregar, transmitir o Evangelho, a verdade de Deus, a palavra do Senhor, o mundo passa a odiar aqueles que são salvos em Cristo Jesus. E aí passa a ser um inimigo da igreja de Cristo, porque um dos inimigos tem a morte, tem o diabo, mas o mundo também é um dos nossos inimigos, que é um sistema de pecado. A partir da nossa conversão, igreja, a partir da nossa conversão ao Evangelho, o mundo nos odeia, o mundo não nos ama. O sistema de pecado, ele não está nem aí para nós.
O diabo, se ele pudesse, ele nos esmagava, mas a mão do Deus Todo-Poderoso não permite. Porque o Senhor Deus falou na sua palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Louvado seja Deus. É por isso que eu e você estamos vivos, temos fôlego de vida. Era para nós sermos escravos do pecado, escravos do diabo, mas o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele venceu. Aleluia. Isaías falou que muitos não davam crédito à pregação. Ainda hoje, muitos não dão crédito na pregação da palavra de Deus. Só que vão encontrar um dia com Deus e terão que se explicar diante da face do Deus Todo-Poderoso. Agora eu e você, nós vamos lavar as nossas mãos, porque a palavra ela é anunciada dia a dia, momento a momento. Ela vai saindo e vai levando. Louvado seja Deus. A cruz ela era a maldição do pecado. O Senhor Jesus levava sobre ele toda a maldição do pecado da humanidade. A cruz representava o castigo que aguarda nossos pecados. O Calvário, ou o Gólgota, ou o lugar da caveira, era um lugar de morte. O lugar onde foi levado o Senhor Jesus era um lugar de morte. Era chamado Gólgota, Calvário, lugar de caveira, aonde era um lugar de morte. Eles levaram para o lugar aonde era para matar mesmo. Romanos 3:23 diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Aí você fala, mas eu não faço coisa errada. Sabe por que todos pecaram? Porque foi lá o Adão, que é muitos teólogos e que estudam a Bíblia, estudam a palavra de Deus, fala que é o pecado original, que é o pecado que Adão foi lá e Eva e desobedeceram no jardim do Éden e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o primeiro fruto da desobediência nasce ali, e dali surge o que é a morte. A morte passa a reinar. Aí você pode perguntar, mas nós também morremos. Engano quem pensa assim. Essa passagem dessa vida nós chamamos de vida biológica, que é a carne, essa carcaça que a gente tem. Depois ela para nada vai servir, ela vai para o pó, porque ela veio do pó, e para o pó voltará. Mas nós prestaremos contas diante de Deus. A nossa alma prestará conta diante de Deus. A nossa mente, os valores que nós colocamos na nossa mente, nosso coração prestará conta diante do Senhor um dia. E por isso que está falando aqui que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Quem que era para estar morrendo na cruz do Calvário? Era eu, era você. Mas só que o salário do pecado, que é a morte, o Senhor Jesus levou sobre si. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor Jesus, Ele pagou um alto preço. Imagine o peso do pecado naquela cruz. Não era somente o peso da madeira, não era somente o peso dos cravos, era um peso de toda uma condição espiritual ali. Era um peso forte. O diabo, o inferno, ele não teve pena, não teve dó do Senhor Jesus. Tem uma passagem que fala que quando o soldado ele foi bater tão forte, que ele que bateu no Senhor, ele se cansou.
Ele se cansou de tanta força que ele batia no mestre. E cada batida, irmãos, que batia nas costas, por exemplo, do mestre, do Senhor Jesus, tinham nas pontas daquela, uma espécie de borracha, tinha pedaços de osso de carneiros, ou pedaços de ossos pontiagudos. Aqueles ossos, eles cravavam na pele, arrancavam. Imagina a dor. Aqueles, como se fossem cravos de ossos, assim, cravavam nas costas, e quando ele puxava, arrancava a pele do mestre. Foi muita dor. E ele sofreu por mim, por você, toda essa dor. Só que a maldição, ela se tornou em bênção. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, versículo 57. Paulo, pela ousadia do Espírito de Deus, ele fala: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Você sabe o que é o aguilhão da morte? É a arma da morte. Eu acho que você já viu um desenho animado ou um filme, aquela arma que a morte aparece, que é aquele aguilhão. Já viu? A morte, ela tem uma arma, como se fosse uma foice. Aquele é o aguilhão. Aqui está falando o seguinte, ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua arma? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, aquela arma que está na mão da morte é o pecado. Só que quando o Senhor Jesus, entre aspas, vamos dizer assim, ele morreu, ele encontrou com a morte, que todos nós vamos encontrar. Só que quando ele encontrou com a morte não tinha mais a sua arma. Ela não tinha, porque se a arma da morte é o pecado, Jesus não tinha pecado. É por isso que ele venceu a morte. E ele toma as chaves. Ele nos traz a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E para concluir a mensagem, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Glória a Deus. O Senhor Jesus, certa feita, ele falou que o jugo dele era leve. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Eu não falo agora, é assim que ele diz. O que significa que é o jugo? O jugo, irmãos, para quem não conhece o jugo, é um pedaço de madeira que colocam nos bois. E aquilo lá é pesado, porque ele precisa pesar para poder fazer um trabalho na agricultura. E o boi, ele vai andando, às vezes é um boi ou dois bois, né? Normalmente é dois. Não, é a junta, né? Normalmente é um boi mais novo ou mais antigo. O boi antigo, ele sabe que não compensa ele querer ir rápido, porque ele já está experiente. Aí coloca um boi novo, o boi novo quer ir com tudo. Só que aí o boi antigo, ele se segura. Mas simbolizando isso, o que significa? Aquele jugo é um peso nos ombros, ou ali no pescoço do boi. Quem que é o boi? O boi representa eu e representa você. E o que é o jugo? O jugo é o pecado. Quando nós não reconhecemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, não há arrependimento de pecados.
se não há arrependimento de pecados, eu não quero mudar a minha vida, eu quero viver uma vida dissoluta, uma vida de qualquer maneira, esse pecado, esse jugo, ele pesa. O ser humano pensa que não pesa, mas está pesando. E essa pessoa, ela está indo a cada dia para a morte física, a morte espiritual, e depois, se ela continuar, ela vai para a morte eterna. Mas quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, esse jugo ele tira, e ele fala: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Glória a Deus. Irmãos, só quem sabe que saiu do pecado sabe como que aquele peso que saiu das costas quando Jesus entrou. Tem pessoas que quando veio para Jesus, ela sentia arrepios, calafrios, ela tinha uma vida torturada, vivia tendo pesadelos, opressões malignas, mas quando ela veio para Jesus, ela sente realmente aquele fardo sai das costas. Não é um fardo humano assim que você leva, não é igual o boi, que é uma coisa humana, uma coisa material, eu quero dizer. Não, mas é espiritual, que lá sai do seu peso. Sai aquele peso espiritual, aquele ambiente pesado. Por mais que às vezes a pessoa está num lar que é de difícil convivência, quando ela vem para Jesus, aquilo lá sai das costas dela, porque ela é uma nova criatura, ela é lavada e remida no sangue de Jesus Cristo, e a partir de agora ela tem um Espírito Santo em favor dela, para guiá-la, para conduzi-la aonde ela estiver. Muitas vezes as pessoas onde a gente está, no nosso trabalho, na escola, no dia a dia, nos apontam o dedo, nos acusam. Sabe o que nos dá força? O Espírito Santo de Deus que nos dá força neste momento. É o Espírito Santo, muitas vezes, ele nos dá a palavra, às vezes para falar, e talvez pode ser que ele fala, não é uma hora de falar também não. Cada hora tem o seu momento, mas ele nos guia, ele nos conduz, ele nos mostra o caminho. Por quê? Porque nós somos guiados por um pastor de verdade. O Senhor Jesus é o nosso pastor. Quando o salmista fala que o Senhor é o meu pastor, não é o líder espiritual que está falando dele, ele está falando do Senhor Jesus, porque em Hebreus fala que ele é o sumo sacerdote, ele que nos guia, e por isso ele falou: vos deixarei o que? O Espírito Santo, o Consolador. O Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo nos dirige. Muitas vezes a gente sofre dores. Às vezes a gente tem algumas intempéries, alguns problemas da vida. Mas nós temos o Espírito Santo. A gente vai para o joelho, a gente ora, a gente busca. Ninguém de nós aqui é super-homem não, super-mulher não. Mas só que nós recorremos àquele que tudo pode. Louvado seja Deus. Eu quero concluir aqui esta mensagem, esta noite, este dia. Daqui a pouco nós vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor. E aqui nesta passagem interessante, que assim que Jesus ele expirou, no livro de João fala, aqui não fala no Mateus, nos outros evangelhos, mas no livro de João você vai ler: está consumado. Só no livro de João, no Evangelho de João, você vai ver isso: está consumado. O Senhor Jesus consumou. O véu ele se rasgou de cima a baixo. Antes, sabe o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ir lá em Jerusalém, levar um novilho sem mancha. Sabia? Já pensou sair daqui de Campo Grande, vai lá para Jerusalém, de ano em ano, tem que levar um novilho para sacrificar? Lembra do diálogo de Jesus, ele com a mulher do poço lá em Samaria? Ele falou o seguinte: nós adoramos aquilo que nós sabemos. Por que Jesus falou isso? Porque a verdadeira adoração vem dos judeus. Só que Jesus ele entra na frente e fala: não, agora não precisa mais. Ele falou: mulher, vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E antes ela perguntou: olha, nós adoramos lá no Monte Gerizim, e outros falam que é outro monte lá de Jerusalém, né? Qual que é o lugar certo de adorar?
E aí Jesus fala para ela: nem lá e nem aqui, mas eu vou receber a sua adoração onde você estiver, se você me adorar em espírito e em verdade. Por isso que o véu se rasgou de cima a baixo. Por quê? Porque o véu, ele bloqueava o acesso de nós ao lugar chamado Santo dos Santos. Quando o véu se rasga de cima a baixo, e é interessante que ele não rasga de baixo para cima, ele rasga de cima para baixo. Porque quem que rasgou o véu? É o Deus Todo-Poderoso que rasga aquele véu. Porque ele rasga de cima até abaixo. Ou seja, agora o acesso está livre. Você tem acesso livre. E eu coloco em vocês o Espírito Santo. E você pode falar comigo. E eu ouvirei o seu clamor. Louvado seja Deus. Bem, vamos então participar da Santa Ceia do Senhor. Quero convidar a minha esposa a estar louvando ao Senhor. A irmã Isabel fazendo a leitura, tá? O Espírito Pedro, se puder nos ajudar aqui na parte do pão e cálice. Oh, glória a Deus, aleluia. Pepe. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a seguir. Eu vou ler sem perca de tempo, porque a hora passa rápido, já vai dar a hora de 23 a seguir. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós não julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Aleluia. Aleluia. Vamos orar pelo pão. Louvado seja Deus. Aleluia. Senhor meu Deus, Pai, estamos aqui, Pai, para celebrar, Pai, o Teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor, para que seja, Pai, um testemunho, Pai, perpétuo, Pai, o sacrifício que o Senhor fez por nós, Pai. Pode te pedir, Senhor, abençoa, Pai, este pão, Pai, que simboliza o Teu corpo, Pai. Eu te peço, Pai, já te agradeço por tudo que o Senhor fez por nós na cruz, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis este
23. Aleluia. 24. É o 24, né? Peraí, calma aí. 23. A idade já chegou, né? Então. É o 20. É o 11. É o 23, né? 24. 24. Vamos lá. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Amém. Jesus. Todos tomaram pão. Amém? Vamos levantar então até que Jesus venha. Até que Jesus venha. Podemos participar em nome de Jesus. E tem informatizados. Oh, glória. Aleluia. Já batizou? A Bianca vai batizar também. Vai pode ser. Pensa. Eu fui na causa. Orar. Nós agradecemos o teu nome, porque tudo que o Senhor faz é bom. Estamos em comunhão com o Senhor. Por isso estamos aqui nesta noite. Servindo ao Senhor com alegria. Obrigado, Jesus. Porque tudo que o Senhor faz é bom. Abre a janela do céu e almas sejam salvas, libertas, transformadas. Faça-nos digno de ti. Que possamos ter um amanhã de trabalho amanhã, se o Senhor permitir. Porque o amanhã é só o Senhor que sabe se virá. Eu louvo e agradeço teu nome em nome de Jesus. Agora é o 25. Quer louvar? Primeiro pode louvar. Passa rápido. Vamos orar pelo cálice, tá? Pai, em nome de Jesus, nos apresentamos o cálice. É nova aliança do nosso Deus. É por as enfermidades do nosso E por esse sangue, Senhor, nós fomos lavados e sarados. Obrigado, Deus forte, poderoso, pela rica oportunidade que nos concede de podermos participar, meu Deus, do corpo e do sangue do Senhor. Que o sangue do Senhor, Deus Todo-Poderoso, venha derramar sobre as nossas vidas e nos purificar de todo o pecado. Restaura, meu Deus, de qualquer enfermidade, venha ser retirado todo dor, todo mal. Em nome de Jesus Cristo, para a tua glória, fortalece a tua igreja em espírito e verdade, em nome de Jesus. Continua. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor Deus da glória. 25, né, pastor? Glória a Deus. Eu 25. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o novo, como é que é? Tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém. Todos tomaram o cálice. Então vamos levantar assim até que Jesus venha. Até que Jesus Podemos venha. participar em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor da glória. Grande és tu, Senhor, fiel, verdadeiro. Alma se alegra, louvado seja o teu nome, Senhor. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Obrigado. Oh, glória a Deus. Obrigado, Obrigado, Senhor, meu Deus. Por estarmos aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te glorificamos esta noite, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor.
Obrigado por participar do corpo, do sangue do Senhor. Nos fortalecemos, dirigimos e também já apresento em oração cada família que está aqui, ó Pai querido, representada por cada um irmão, guiando, conduzindo nas tuas mãos poderosas, nos protegendo, fortalecendo mais e mais nos teus caminhos, Pai. Leva-nos também em paz e segurança para os nossos lares agora com os destinos que nós teremos que ir, nos fortalecendo para a tua glória, para o teu louvor. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mas assim, com os seus irmãos, já vamos encerrar. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e a plena consolação e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a igreja do Senhor hoje, para todos sempre, todos possamos dizer amém. Deus abençoe em nome de Jesus.